ele ficou perto de um poço. E ele tinha uma doença, ele precisava ser curado. E todas as vezes que agitava as águas daquele lugar, alguém pulava e era curado. Mas por 40 anos, por muito tempo, ele não conseguiu ser curado. Mas ele não desistiu da cura dele, ele não desistiu porque ele queria que o Senhor mudasse aquela situação dele. Jesus passou por lá e curou ele. Ele perseverou e Jesus passou e o curou. Aos nossos olhos, muitas coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Crê em Jesus e tudo Ele fará por você. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluias. Santo Deus. Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia. Em João 3, 22. Glória a Deus. 3:22. Glória a Deus. Todos acharam? Aqueles que acharam, digam amém. Outros, misericórdia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Para quem não conhece João, quem não ouviu a falar a respeito de quem foi João, primeiramente João, ele foi um milagre na vida dos seus pais. A mãe de João, cujo nome era Isabel, ela era uma mulher estéril, poderia ter filhos. E o seu pai era Zacarias, um sacerdote daquela época. Eles juntos formavam um casal que não era normal, que não era comum como outros casais. Eles eram um casal que temem a Deus, que buscavam a Deus e seguiam os mandamentos do Senhor, seguia tudo aquilo que o Senhor colocava para eles seguir. Eles andavam em retidão, eram pessoas íntegras diante do Senhor. Eu creio que é por isso que eles receberam esse privilégio de ter esse filho chamado João. E desceu um anjo para Zacarias, falou que a mulher dele ficaria grávida, que ela daria um filho, o seu nome seria João, e que ele seria grande entre os homens, que ele faria grandes coisas, e que ele viria para apresentar o caminho do reino de Deus aqui na terra, apenas para abrir o caminho para quando Jesus chegasse. E logo em diante, o anjo que apareceu para Zacarias apareceu para Maria também, falando que ela daria luz a um filho, o seu nome seria Jesus. E ele seria grande entre as nações, grande entre o povo, grande porque ele seria Deus, porque ele seria Jesus Cristo, Salvador, e ele seria filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Isso aconteceu no 6º mês. E então Maria, ela decide visitar Isabel. Ela vai até a casa de Isabel, ela é prima de Isabel, ela vai visitar ela. Chegando lá, ela fala: a paz seja com vocês. Ela sauda aquele povo. E quando ela sauda João dentro do ventre da sua mãe, ele dá um salto de alegria. Ele dá um salto. Jesus estava sendo formado no ventre da Maria. E ele dá um salto porque ele sentiu a presença do Senhor Jesus dentro do ventre. Ele sentiu a presença de Deus dentro do ventre. Jesus ainda não tinha nem informação, mas já era possível sentir a presença. E a palavra do Senhor diz que quando ele deu um salto, a mãe dele foi cheia do Espírito Santo.
Na mesma hora ela foi cheia do Espírito Santo e falou para aquela mulher: Maria, você é bendita entre as mulheres. Louvado seja Deus, porque Ele escolheu para você ser bendita entre as mulheres. Você foi agraciada. Deus seja louvado através de você e de Jesus. E então João, ele nasce, cresce e começa a percorrer por muitos lugares pregando: arrependam-se. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E por onde ele passava, ele pregava acerca do arrependimento. João, ele nunca falou de si próprio. Apesar de ele ter sido conhecido entre os homens, ele nunca falou: eu sou tal pessoa, eu mereço a honra, eu mereço a glória. Não, todas as vezes João se diminuía da presença do Senhor. Ele falava de Jesus com tudo que ele era. Ele se humilhava perante Deus. Ele falava de Jesus de uma forma que eu acho que se fosse eu e você, nós não falaríamos. Nós não falaríamos. E os seus discípulos, nessa passagem, chegam até ele, questionando o porquê de Jesus estar rebanhando mais pessoas, arrebanhando um pessoal a mais do que ele. E ele fala: a noiva pertence ao noivo. Até aqui eu abri o caminho para ele, mas era a hora dele chegar e começar a fazer, e começar a se mostrar para o povo. Eu sou apenas uma pessoa que coopera para as coisas de Deus. A noiva pertence ao noivo, e eu quero que ele cresça e que eu diminua. Todas as vezes é necessário que o Senhor cresça na sua vida e que você se diminua, porque não adianta você querer ser o maioral, só porque você faz algumas coisas para Deus, você ser o bambambam. Não existe isso, porque Jesus, Ele escolheu para te usar, e você tem que glorificar o nome dEle, porque Ele te usa. Porque se você desistir, Ele vai tirar o Neymar do banco, vai colocar no seu lugar, e Ele vai começar a fazer no seu lugar, porque não há ninguém substituível na terra. Então João, ele foi um cara que honrou a Deus, mas ele foi apenas um canal de pregação, um canal de arrependimento, um canal de batismo nas águas. Apenas isso. Quando eu prego aqui para vocês, ou quando o pastor prega aqui para vocês, é necessário que nós desaparecemos e que Jesus apareça para falar com vocês. A gente estuda, a gente separa a palavra para vocês, mas na hora, às vezes o Senhor muda os caminhos, às vezes Ele muda o que Ele quer falar. Às vezes o que eu separei para falar para vocês não era aquilo que Ele queria falar para vocês, mas aí Ele vem e me toma com misericórdia, honra e glória e fala através da minha boca para a sua vida. Os levitas, quando eles louvam o Senhor, é necessário que eles se entreguem por inteiro. É necessário que isso aconteça, porque eles diminuem, que o Senhor cresça através dele. Porque se não for assim, o Senhor não vai tocar o seu coração. Ele não vai chegar até você e vai falar para você: arrependa-se, arrependa-se. Eu podia estar falando de bênçãos para vocês, mas o que o Senhor fala aqui hoje é para nós diminuirmos diante dEle e deixar Ele crescer nas nossas vidas, para que nós possamos ser cheios dEle, ser cheios dEle. João, ele não era o foco. Nós não somos o foco. O mundo não tem o foco, porque o foco ele está no céu. E ele virá um dia nos buscar como relâmpago que sai do Oriente, atravessa o Ocidente. É assim que ele virá. Então no mundo, muitas pessoas pregarão, falarão: eu sou Jesus. Dirão: eu sou Ele, o esperado. Eu sou Ele, aquele que veio buscar a igreja. Não, Jesus não vai sair entre os homens. Ele não vai sair de uma igreja, ele não vai sair de um estado, de um país em especial, não. Ele vai vir do céu. Ele vai vir do céu numa nuvem, como eu disse, como relâmpago que sai do Oriente e atravessa o Ocidente. E tudo isso vai acontecer para que você enxergue, para que você veja que no mundo não há ninguém como Ele. Não há ninguém como Ele, porque Jesus, Ele é único. Ele já morreu, Ele já ressuscitou. E hoje Ele vive a eternidade, esperando ansiosamente para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Por isso não se enganem. Muitos dirão: ali está o Cristo, ali está o Senhor. Aquele homem, ele faz coisas que ninguém faz. Mas não é assim.
Jesus, ele não é homem. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele está no céu. E quando ele vir buscar a sua igreja, vai ser como num piscar de olhos. Trombetas soando, alaridos indo em toda a terra, e o mundo inteiro verá, porque ele estará no céu. Então vai contemplar a sua glória, e diante dele vai se prostrar e vai dizer, realmente ele era o Filho de Deus. Realmente. Sabemos que João, ele batizava as pessoas com água para o arrependimento de pecados. Mas Jesus, ele veio para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. O engraçado é que João, ele falava a respeito de Jesus. Ele falava de si próprio, ele dizia, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Eu não sou digno de desamarrar o cadarço do sapato dele. Porque ele é grande. Ele reconhecia que Jesus era maior, que Jesus era o melhor, que Jesus era o Messias esperado, o Messias aguardado pela sua igreja, pela sua igreja. Glória a Deus. Nós devemos reconhecer a Jesus. Nós devemos reconhecer a esse Jesus que nós servimos, porque ele se humilhou numa cruz, morrendo pelo seu e pelo meu pecado, a ponto de que nós possamos alcançar a salvação. Mas muitas pessoas se contaminaram com o mundo, muitas pessoas estão se corrompendo com o mundo atual. Pensam que Jesus vai demorar ainda para vir. Mas a palavra de Deus diz assim, quando haver terremotos, quando haver guerras, conflito entre países, entre nações, eu já estou perto. Fiquem atentos porque eu já estou às portas. E se Jesus voltar hoje, qual seria a sua posição e a minha posição? Imagina se você fechasse os olhos e abrisse, e toda a sua igreja teria sido arrebatada, e só você ficou. Você veio 30 anos na igreja, 5 anos na igreja, não sei quanto tempo você veio. A igreja é arrebatada e você fica. E aí, como é que você ia se sentir nessa hora? O que você iria fazer nessa hora? Quando todos foram para o céu e só você ficou para passar um tempo na terra sofrendo e provando que você o ama. Porque uns vão no arrebatamento, outros ficarão para poder pregar a mais algumas pessoas, mas os que ficarem vão sofrer muito. Vão sofrer muito. Não vai ser fácil, igual hoje nós estamos aqui, podemos cantar, podemos falar da palavra de Deus para vocês tranquilamente, sabendo que nada nos impede. Chegarão dias em que pessoas terão que morrer para poder ir para o céu. Chegarão dias em que pessoas falarão da palavra e serão presas, porque falar de Jesus Cristo, ninguém no mundo vai querer ouvir, porque quem vive segundo o mundo não ama Jesus, não ama Deus, e o nome de Jesus os incomoda, os deixa abalados. Quando se fala de Jesus, o diabo treme. O diabo treme, o demônio fica com medo. Todas as vezes que Jesus ia em uma cidade pregar, algumas pessoas se incomodavam com a pregação dele. Algumas pessoas se incomodavam com quem ele era, porque ele tinha poder e autoridade para falar da palavra de Deus. Ele era uma pessoa que tinha muito poder para falar da palavra de Deus, e alguns ficavam com inveja. Outros não gostavam dele porque era o próprio demônio que comandava a vida deles. Jesus chegou numa cidade e havia um cara endemoniado desde muito tempo. Se não me engano, é desde criança. E aquele homem, ele tinha o demônio no corpo, andava pelado pela cidade. E os caras prendiam ele em umas correntes, e ele conseguia quebrar as correntes e sair de novo e fazer todo o inferno. E quando Jesus chega, o demônio fala para ele, Jesus, eu sei quem é você. Por que você está aqui? Não me expulsa não. Deixa eu aqui.
O demônio reconheceu que ele era Jesus e que ele tinha poder para libertar aquele homem. Então ele fala assim para Jesus, tinha alguns porcos na região, ele fala: Jesus, se você me expulsar, permita-me que eu entre naqueles porcos. Jesus falou: então tá bom, vai. E aquele homem, ele ficou livre do demônio. O demônio entrou naqueles porcos e os porcos se precipitaram no mar e morreram. E as pessoas daquela cidade ficaram nervosas porque Jesus fez isso. Ficaram abaladas porque ele fez isso e muito chateadas porque eles queriam continuar daquela maneira. Eles não queriam que Jesus passasse por ali, curasse eles e falasse para ele: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus erros, arrependam-se dos seus caminhos. Eles não queriam ouvir isso. Eles queriam viver da mesma forma, continuando a beijar o outro, homem com homem, mulher com mulher. Eles queriam viver da maneira deles. Eles não queriam aceitar Jesus porque a palavra de Jesus era um pouco dura para eles. Então, mas aquele homem, ele foi liberto por Jesus do demônio. Ele queria seguir a Jesus. Ele queria entrar no barco e ir com Jesus. Jesus não autoriza, só fala para ele assim: vai, conta para lá o que eu fiz na sua vida. E esse homem, ele saiu a contar para muitas pessoas. E eu creio que através dele, muitas pessoas aceitaram a Jesus, aceitaram o Evangelho. Jesus, ele é muito bom. E é necessário que ele cresça, que eu e você diminua. Porque ele é o foco da igreja. Ele é o alvo da igreja. Não adianta eu chegar para você e falar: faça isso, faça aquilo. E no meio desse negócio não ter Jesus. No meio desse negócio não falar um pouquinho da palavra de Deus. Não tem como. Não tem como eu falar para você: vamos à igreja e eu vou tocar só louvores para você cantar, porque a pessoa ouviu a palavra. Não tem como, eu tenho que falar para ela da palavra, porque é isso que o Senhor fala para mim: ide e pegar por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Foi isso que ele me ensinou e é isso que eu quero fazer. E então, João, ele batizava ali apenas com água para as pessoas se arrependerem e seguir a Jesus. E quando Jesus vem, ele os batiza com o Espírito Santo e com fogo. E o legal de tudo isso é que Jesus, ele não precisava do fogo em sua vida, porque ele era totalmente santo. Ele não precisava do fogo. Apenas quem precisava do fogo era eu, era você. Porque o fogo de Deus, o fogo de Jesus, ele vai queimar tudo que é do mundo em nós. Tudo que é de pecado em nós. É por isso que nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele veio para nos livrar da morte. Não a morte humana, porque todo mundo vai passar por isso, mas a morte espiritual, cuja um dia eu e você vamos ser julgados pelos nossos atos. Existe o céu, sim. Existe o inferno, sim. E aqueles que não acreditam nisso vão se perder. Porque é impossível você olhar para tudo que existe no mundo e olhar para essa palavra que contagia a gente a cada dia, e cada versículo que você lê. Se você lê de novo, vai falar com você novamente de uma forma diferente. É impossível você falar através dessa palavra e baseado nessa palavra que o céu não existe, que Deus não existe. Não tem como. Não tem como. Jesus, ele é real. Deus, ele é real. E hoje ele está aqui para te levar do inferno, para te levar do fogo que queima a todo momento no inferno. E ele está dizendo para você: filho, arrependa-se, vem para mim, está chegando o final, está acabando, eu estou às portas, eu não quero perder ninguém. Eu quero ganhar todos vocês. Se convertam verdadeiramente. Façam parte da minha casa verdadeiramente. Se entregue por inteiro a mim. Eu quero te honrar e te abençoar. Mas como eu vou fazer isso se parte do seu coração ainda ama a balada, ainda ama o mundo, ainda ama a carne? Eu preciso fazer uma obra em você, mas você não decide se ajoelhar e orar a mim e falar: Deus, eu preciso do Senhor, opera na minha vida, nos meus caminhos, endireita as minhas veredas. Senhor, eu oro para que o Senhor venha me contaminar. Ora para que o Senhor venha me encher do seu Espírito Santo e com fogo, me livre do inferno. É isso que Ele quer ouvir da sua boca. É isso que Ele quer ouvir de você. Eu falei com o pastor ali antes do culto e eu disse, eu estudei a semana inteira a palavra
E nenhuma das palavras que eu estudei falou comigo, porque agora eu estou estudando todos os dias, mas isso não é honra para mim, é honra para Deus, porque eu decidi fazer isso, então eu tenho que estudar. É como se fosse numa faculdade, você está estudando para se formar, então você tem que se dedicar para aquilo, para você apresentar um bom trabalho, um bom TCC, você tem que estar bom para isso. E aí eu falei para o pastor, eu estudei a semana inteira e não tive uma palavra, chegou ontem, eu falei, Jesus, o que eu vou falar para aquele povo? Eu estava até com vergonha, eu falei para a Esther, lá minha esposa, eu falei, eu não adquiri nada do Senhor para falar para aquele povo, o que eu vou falar? Eu falei para ela, hoje eu não vou sair de casa, eu preciso de uma palavra. Eu fiquei o dia inteiro no quarto, só saí 2 vezes para devolver o carro para meu pai e para fazer alguma coisa que eu não me lembro agora. E fiquei o dia inteiro lendo e nada. Chegou 10h30 da noite, eu recebi a palavra de Deus. E eu estava muito cansado, eu falei, meu Deus, fala logo comigo, eu quero dormir. Eu quero descansar. Senão vai ficar ruim o negócio. Aí fui, estudei, aí comecei a escrever e tal. Deu umas 6 páginas, eu falei, não acredito, agora vou ter que passar limpo. Era 1h da manhã. E aí eu comecei a passar limpo, ainda fiquei pensando assim, Senhor, é isso que o Senhor quer falar para esse povo, é isso que eles têm que ouvir. Eu sempre falo de arrependimento, de salvação, do amor do Senhor. O Senhor não tem bênção para eu falar, não. O Senhor não tem outra coisa para eu falar, não. Eu quero falar uma coisa legal para eles. E aí eu falei para o pastor, às vezes eu não sei se o que eu tenho para falar para as pessoas é aquilo que elas querem ouvir. Eu tenho medo de chegar aqui e falar para vocês alguma coisa que vocês não querem ouvir e depois da minha palavra você nunca mais voltar aqui, mas eu vou fazer o quê se Jesus, Ele quer falar isso para você? Se Ele quer falar para você se arrepender, se converter, porque é chegar o reino dEle, eu não tenho escolha, eu tenho que falar. Mesmo que você saia daqui e não volte, eu vou ter plantado a semente no seu coração, e quando você chegar diante dele, ele vai falar assim, aquele dia você teve oportunidade, aquele dia você ouviu falar de mim, o cooperador Rafinha da Igreja Restauração Plena falou para você se arrepender, porque eu estava chegando, e você não deu ouvidos para ele. Eu estava pedindo para você diminuir o seu orgulho, diminuir o seu eu, e deixar eu crescer em você, mas você não quis isso. E agora é muito triste para mim ter que falar para você assim, eu não te conheço. E aí você vai, tem que ser, bater lá na porta do inferno, e o diabo vai estar lá assim, eu sabia que eu ia conquistar você, eu estava te esperando, pode entrar que hoje você vai sofrer. Eu aqueci a fornalha 20 vezes mais, hoje você vai queimar. Ninguém mandou você não aceitar Jesus. Ninguém mandou você não querer fazer parte do reino e da glória dele. Entra aí. Você vai ver o que eu tenho para você. E aí as pessoas vão entrar lá. E a eternidade, para sempre elas vão ranger os dentes. Para sempre elas vão sofrer e lembrar das oportunidades que elas tiveram. E um palmo à frente do seu rosto elas não vão enxergar, porque vai ser densas as trevas. E aí você vai sofrer para sempre. E para que você tem que sofrer tudo isso? Se hoje eu estou falando para você se arrepender, se hoje eu estou falando para você largar essa vida que você estava tendo no mundo, se hoje eu estou falando para você diminuir, deixar Deus crescer, eu também preciso me diminuir, deixar Deus crescer, porque eu também sou igual a você, falho e pecador. Eu sou apenas um canal de pregação, como João foi para Jesus. Eu abro o caminho, Jesus vem e te leva até onde você tem que ir. Eu sou apenas um caminho. Apenas um caminho. E é necessário que eu diminua e que Ele cresça através de mim. Através de mim. Porque quando eu me diminuir ao ponto de que Ele cresça muito além, eu tenho certeza que São Paulo vai ser impactada pela palavra de Jesus. Porque é isso que Ele quer para mim, é isso que Ele quer. Assim como Ele fez um dia com o pastor Lucinho, assim como Ele fez com o Fernandinho, assim como Ele fez com o Juliano Som, Ele conquistou essas pessoas e colocou essas pessoas à frente de ministérios, e essas pessoas estão indo por todo o Brasil pregando e afora. Ele me chamou também para isso. Não foi para coisas pequenas que Ele me chamou, mas para as coisas grandes. Grandes. E aí eu vou me adaptando, e aí eu vou aprendendo um pouco da palavra dele. Não que esses caras, sei lá,
sejam os maiorais. Para mim eles não são os maiorais, eles são as pessoas que pregam a palavra de Deus, e eu acho esses caras embaçados. Cheios do Espírito Santo, porque eles decidiram se diminuir e Deus crescer na vida deles. São pessoas que são referências para mim, mas não só porque são grandes. O pastor e a pastora também são referências para mim, porque senão hoje eu não estaria aqui. A nossa igreja é pequena, o nosso lugar é pequeno, mas os nossos pastores, eles são grandes. Porque até aqui eles perseveraram, até aqui eles tiveram forças para continuar. E eu louvo a Deus por isso, porque se não fosse a pastora falar assim para mim: Rafael, eu sei que você está indo para balada, eu sei que você está fazendo isso, eu sei que você está fazendo aquilo, continua na igreja, não sai não, porque se você sair você vai se perder. E eu não saí não. Eu tinha vergonha de tocar, eu tinha vergonha de fazer alguma coisa na igreja, eu estava no mundo, eu estava contaminado com o mundo, mas eu não desisti. Eu continuei aqui. Eu vi a palavra do Senhor, e muitas vezes doía a palavra de Deus, e no outro dia eu saía de novo para o rolê, eu ia de novo para a balada, eu bebia de novo, eu me contaminava de novo, ficava com várias garotas no mundo. Isso não é mérito, isso é do demônio, isso é do capeta. Mas isso acabou, e hoje eu estou aqui falando para você da palavra de Deus, e você está aí, não quer dar ouvidos, não quer sentir a palavra de Deus tocar em você. Eu não gosto de ficar dando testemunho, mas eu louvo a Deus para outras pessoas que não testemunham, mas o meu testemunho é que eu era do mundo, eu fazia as coisas que o mundo me oferecia, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, porque é assim que ele faz. Ele pega os loucos e confunde os sábios, porque os fariseus, eles se achavam os doutores da lei, eles se achavam os maiorais, mas quando Jesus chegou para eles e falou que não era daquele jeito, que eles tinham que seguir a lei de Moisés, mas também tinha que seguir a lei que Jesus estava colocando, que era Deus que estava falando através dele, eles falaram: não, eu quero isso para mim. Pegaram Jesus, crucificaram Jesus. Jesus ressuscitou. A morte não venceu Jesus. Jesus ressuscitou. A morte não venceu ele. Não venceu ele. E hoje ele vive, porque a sua palavra era real, porque o que ele dizia era verdadeiro. E ele está lá no céu hoje, te olhando e falando: você está escutando a minha palavra? Abre o seu coração. Não me crucifique de novo, porque todas as vezes que você não aceita Jesus, todas as vezes que você não aceita a palavra de Jesus, você crucifica ele numa cruz de novo, porque é como se ele não existisse para você. Muitas pessoas não puderam ouvir a palavra de Jesus. Eram pessoas que estavam seguindo a Jesus. Eram 5.000 pessoas ou mais. Eram grandes os discípulos, eram grande o povo que seguia a Jesus, mas eles não puderam seguir a Jesus porque a sua palavra era dura demais. Porque ele falava, eles não poderiam aceitar aquilo que ele dizia, porque eles não queriam mudar de vida. O interessante é, eu vou levar Deus comigo até aqui. Eu vou servir uma colher de chá para ele até aqui. Eu vou dar para ele beber só até aqui, porque aqui sou eu que vou, aqui sou eu que mando, aqui é a minha área, ali é a área de Deus. Aí você fica um pouco aqui e volta um pouco para lá. Nem você sabe quem você é. Quem você é quando você faz isso? Você está dividido, um pé aqui, um pé aqui. E se você estiver dividido, ele vai te cuspir, ele vai te vomitar, ele vai te deixar aí, e você era. E aí aqueles discípulos acharam ele, porque era dura demais a palavra dele. Mas Pedro, ele estava sentadinho, ouvindo ali também aquele sermão. E quando ele se levanta, ele fala: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ainda que aqueles homens não entendiam o que Jesus falava, ainda que aqueles 12 também não entendiam, porque ele falava de parábolas, ele falava coisas para aquelas pessoas e eles não entendiam nada. Jesus tinha que explicar para eles 300 vezes para eles entenderem. O cara se levanta e fala: eu não estou entendendo nada, Jesus. Eu não sei o que o Senhor está falando, mas o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Eu vou continuar, porque um dia eu vou entender o seu propósito na minha vida. E esse cara, ele impactou muitas pessoas. Ele impactou muitas pessoas. Em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus tomou esses caras, eles começaram a falar em outras línguas. Algumas pessoas também que estavam ali carnalmente, escutavam eles pregando em outras línguas, mas não entendiam nada. Tinha pessoas de todos os lugares, de todos os povos ouvindo, de todos os lugares que você imaginar. Eles começaram, cada um a falar numa língua, cada povo entendia numa língua. Eles ouviam eles falar: Jesus te ama na sua própria língua.
Arrependam-se, sigam-me. Deixa eu te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eles ouviam. E alguns deles falavam, esses caras estão embriagados. Olha como eles estão falando. Algumas pessoas não entendem quando Deus fala através de nós. Algumas pessoas vão falar assim, putz, eu fui na igreja, Deus não falou comigo. Sabe por que Deus não falou com você? Porque é necessário que Ele cresça, que você diminua. Só que você não diminui, você fica grande e você quer que Ele fique pequeno, que Ele só tem que falar com você na metade e o resto não pode falar. Ele tem que ficar quieto. Porque se Ele repreender você, você vai desistir, vai sair fora, vai querer se perder. Hoje, Jesus Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. O fogo de Deus, Ele vai queimar tudo aquilo que é em você e em mim de pecado. Tudo que é em você, que o mundo colocou no seu coração, Ele vai queimar. Ele vai queimar, Ele vai acender o seu coração novamente. Para o seu coração queimar de amor por Ele, de temor por Ele. Você vai começar a seguir a palavra de Deus. Você vai começar a andar no caminho do Senhor. E é só assim que você vai alcançar a sua bênção e o seu milagre. Porque Ele não vai dar bênção para quem não está com Ele, para quem não o serve, para quem não o busca. Eu também preciso de bênçãos e milagres. Sem medidas. Talvez eu não recebi porque ainda não é o tempo, porque ainda eu tenho que ficar menor e Ele crescer mais. Não sei. Eu não sei. Não tem como eu questionar Ele, porque Ele é Deus. E Ele faz tudo na hora dEle e a hora que Ele quer. Não adianta. Hoje é dia de você e eu fazermos uma aliança com o Espírito Santo de Deus. Com Jesus. Não uma aliança daquilo que te faz bem. Você quer algo do reino do Senhor que te faça bem. Não. Não apenas aquilo que te faz bem. Mas uma aliança que você se entregue por inteiro a Ele e somente a Ele. Somente a Ele. Essa aliança que você vai fazer com Ele, se você levar a sério, ela vai te levar para um lugar onde você nunca esteve. Para o céu, mas na terra também. Ele pode te levar a grandes lugares, onde você sonhou estar e nunca esteve. Porque Ele é Deus, Ele te coloca a hora que quer e a hora que Ele quer. É assim que Ele faz. Ele, o passaporte para a vida eterna, hoje está aqui. Aquele que morreu por você e tem o passaporte nas mãos está aqui. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. Ele se faz presente nesse lugar. Ele está aqui, está te convidando a você abrir o seu coração e se entregar por inteiro a Ele e somente a Ele. Ele foi crucificado por você. Ele apanhou por você. Cuspiram no rosto dele, pelo seu pecado e pelo meu pecado. Quando nós deveríamos carregar a nossa cruz, nós não carregamos. Achamos que Jesus carregou uma vez e está tudo certo. Não. Aquele que viver para esse mundo, aquele que pensar só nas coisas desse mundo, não é digno de mim. A palavra diz: pois aquele que carrega a minha cruz e segue-me, esse é digno de mim. E carregar a sua cruz é o quê? É você desejar ir para o rolê e você não ir. Aí você põe sua cruz e fala assim: eu não vou porque eu vou viver para Jesus. Aí você está com a cruz pesada. Eu não vou pecar porque eu estou carregando a cruz de Jesus. Eu não posso pecar. Eu tenho que carregar a minha cruz. Você tem que deixar de viver os seus desejos, as suas vontades. João não tem opção. Ele foi escolhido desde a sua meninice, desde o ventre da sua mãe para pregar a palavra. Ele foi para o deserto, ele não comeu feijoada não. Ele não tomou refrigerante não, ele comeu mel silvestre e se vestia com roupas de camelo. Jesus usa Hollister, anda todo pá, todo bambambam. Come uma feijoada, pá, e não agradece a Deus por isso. O cara passava um perrengue.
E ainda assim ele ficava falando de Jesus e falava para se arrepender e se converter. A vida inteira ele fez isso, até quando ele foi decapitado. Ele falou de Jesus e não decidiu negociar o evangelho, não decidiu entregar a palavra de Deus, porque Jesus era tudo que ele tinha. Se não fosse Jesus e não fosse Deus com propósito na vida dele, ele nem tinha existido, porque a mãe dele era estéril e ela não podia ter filhos, ela não podia dar a honra para o marido dela de ser pai, ela não podia fazer isso. Só que Deus escolheu eles para que ele fosse um canal para abrir o caminho, para que Jesus chegasse com tudo. Com tudo. Hoje eu estou aqui só sendo um canal de pregação para vocês, mas eu quero que Deus entre com tudo no seu coração, faça morada e transborde seu coração de alegria. De alegria, mas a palavra é essa: arrependam-se, deixe que ele cresça e você diminua, porque ele é o foco, ele é o alvo, ele é o caminho, a verdade e a vida. É só ele. É só ele. Você tem a oportunidade hoje de reafirmar a sua aliança com Deus, de fazer uma nova com Deus, se entregando por inteiro. Não queira do Senhor só aquilo que é benefício para você. Se entregue por inteiro. Se Ele falar para você, ora, jejua, não faça isso, não faça aquilo, essa é a aliança que Ele tem com você, porque está chegando o final. Está acabando o sofrimento. Ele está esperando ansioso lá, com a sua espada, com o seu cavalo. Ele já está montado no cavalo dele, só esperando Deus falar assim, vai. E aí você vai abrir o olho. Todo mundo vai ter ido. Você piscou 7 minutos de segundo e você piscou e o pessoal sumiu e você ficou. Isso não vai ser legal. A palavra diz que vão estar 2 dormindo. Todas as pessoas juntas. Um vai subir para o céu e o outro vai ficar. Vai ficar. Mas não vai ficar porque Deus falou que ele vai ficar porque ele tem que ficar, não. Foi porque ele escolheu viver esta vida da forma que ele queria viver. Ele escolheu viver a vontade de Deus e o desejo de Deus. Ele viveu só apenas aquilo que ele queria viver. E o outro que subiu e herdou a vida eterna, morreu para essa vida. Morreu para essa vida quando ele deixou de fazer o rolê dele. Quando ele deixou de ir num churrasco na sua casa. Ele veio para o culto na hora do culto quando deu a hora. E o outro quis ficar lá. Não veio para o culto porque a família dele nunca visitou ele. Quando visita ele tem que faltar no culto porque é dia de culto. Mas, todo domingo tem. Todo domingo tem. Até a hora que Jesus fala assim, eu cheguei. E aí? Aí é o último culto, o pessoal vai para o céu e você fica. E não tem mais como você fazer nada. Aí você vai ter que sofrer para herdar essa vida. E para você não sofrer, hoje ele está aqui. Filho, quero te com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero queimar o pecado que é em você. Eu quero queimar tudo que é no mundo em você. Essa é a palavra. Jesus é o foco. Eu sou um canal. O João foi um canal. O pastor é um canal. O levita é um canal. Nós só apenas indicamos, abrimos e damos espaço para você entrar no caminho. Jesus que te leva à verdadeira vida e para a eternidade. É Ele que te leva. É Ele que te leva. Que hoje você possa realmente querer queimar dentro de você o pecado que ainda há em você. Deixe Jesus queimar esse pecado. Deixe o Espírito Santo queimar esse pecado. Mas para Ele queimar esse pecado, você tem que querer também. O que não passa de Deus somos nós e não Deus. Deus está sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. E quando você sai da igreja, é você que se afasta dele. Ele continua lá te esperando. E quando você volta, ele abre os braços, porque ele te ama e te abraça de novo. E você até hoje teve trocentas, não sei quantas oportunidades. Ele te abraçou várias vezes, ele te deu chance várias vezes. Você caiu de novo e de novo. Mas hoje você está aqui, hoje ele quer de novo fazer essa aliança com você, de novo. Porque ele não desiste de você. Porque ele não desiste de você. Ele vai entrar na sua casa, ele vai mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu companheiro, no seu trabalho. Através de você, ele tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Se achegue a ele. Diminua. Deixe o Espírito Santo de Deus e Jesus crescer em você. Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé.
Aleluia. Louve o Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças nesse momento, porque pode ser que seja a última vez. A gente não pode fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, porque a cada momento que nós estamos fazendo alguma coisa, pode ser que seja a hora dele voltar, e se você estiver de qualquer maneira aí achando que está tudo certo, você vai ser surpreendido aí. Louve ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Queira ser cheio dele a todo momento. Louvado seja Deus. Som. Santo Deus. Santo Deus. Obrigado, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Peça para Ele te usar. Peça. Usa-me. Glória a Deus. Sonda. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-nos. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Glória a Deus, Santo Deus. E usa-me, Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Santo Deus, Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus ele morreu, seus 12 dispersaram. Cada um deles foram fazer apenas aquilo que te interessava. Cada um deles. E Jesus ressuscita. Ele começa a aparecer para alguns. Eles também não acreditam. Vão estar para o outro e não acreditam. Mas certa vez ele aparece para os 12 e sauda-os. A paz seja convosco. E todos eles reconhecem que ele é Jesus. Pelas marcas nas mãos e nos pés. E Jesus percebe assim, quando ele volta: eu não perdi nenhum, Senhor, do que o Senhor me deu. Eu não perdi nenhum. Por um momento eles se achavam sozinhos. Por um momento eles estavam como ovelhas sem os pastores, perdidos. Mas Jesus ressuscitou e ajuntou eles novamente. E falou: obrigado, porque o Senhor não deixou que nenhum deles se perdessem, né? Nenhum deles se perdessem. E hoje Ele está aqui. Hoje Ele está aqui falando: Jesus, Deus, obrigado, porque o Senhor trouxe eles novamente. Porque o Senhor não deixou que nenhum deles se perdessem. E caso algum tenha se perdido, hoje eles estão aqui. Obrigado, meu Deus, pela vida destes. Eu quero te chamar aqui à frente. Todos aqui à frente. Todos. Absolutamente todos. À frente. A igreja toda pode vir à frente. Só apenas o louvor continue a tocar. Todos, todos. Absolutamente todos. Todos, todos, todos vocês. Jesus, Ele é muito bom. Jesus, Ele é muito grande, Ele é muito misericordioso, Ele é muito sublime, Ele é tudo para nós. Ele é tudo. E hoje, cada um de vocês aqui, para que vocês possam fazer uma nova aliança com Ele. Independente se você já aceitou Jesus ou não, uma nova aliança. Uma aliança para a eternidade, uma aliança para não ser corrompida. Se já que você fez antes, já foi, eu não sei. Ele chamou vocês aqui para que vocês pudessem ouvir essa palavra e dentro de vocês Ele pudesse colocar uma aliança inquebrável. Uma aliança inquebrável. Que nem o Satanás, ninguém vai poder quebrar. Porque Deus, Ele é maior. Porque Deus, Ele é acima de todos. E é Ele quem vai fazer a aliança com vocês hoje. É Ele. É Ele. Quero que vocês orem junto comigo assim. Senhor Jesus. Obrigado porque hoje cedo que o Senhor me trouxe à sua casa. Eu estava com sono, cansado, aflito. E hoje o Senhor me trouxe novamente. E eu escutei a sua palavra. E hoje eu quero sair daqui com uma aliança inquebrável, inabalável, feita com o Senhor Deus. Porque só o Senhor é digno de que eu esteja aos seus pés. Eu faço essa aliança com o Senhor para toda a vida.
Eu quero viver a eternidade contigo. Eu quero viver a eternidade contigo. Meu Deus, é isso que eu quero. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se vocês, não sei, aceitaram a Jesus alguma vez, ou não sei, mas de repente você estava desperto e hoje você voltou e novamente Ele quer te colocar no hall de membros dele lá no céu, na lista de membros dele lá no céu, no livro da vida. Amém. Então, para vocês que voltaram novamente aos pés do Senhor, orem assim: Senhor Jesus, eu estava como ovelha, perdida pelo mundo, Perdida pelo mundo. já não ouvia mais a sua voz Já não ouvia mais a e sua nem a sua palavra. nem a sua palavra. Hoje Hoje eu entrei aqui eu entrei aqui e faço essa aliança também e faço essa aliança também com o Senhor com o Senhor de eternidade. de eternidade. Novamente, Novamente, eu quero estar no hall de membros, eu quero estar no hall de membros, no livro da vida do Senhor. livro da vida do Senhor. Eu quero me entregar a Ti Eu quero me entregar a Ti por inteiro. por inteiro. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Passar a palavra para o pastor agora. Deus. Podem voltar para os seus lugares. Muito pertinente essa palavra que o Senhor colocou no coração do Rafael. Pode se assentar, a igreja pode se assentar. Porque a gente tem... Eu, por algumas vezes, já inclusive falei com a pastora, eu falei, eu acho que a gente tem falado aquilo que o povo não quer ouvir. E com isso a nossa igreja não cresce. Eu acho que a gente deveria falar o que o povo gosta de ouvir. Eu acho que a gente deveria falar aquilo que enche o ego das pessoas, aquilo que faz com que eles saiam da igreja felizes com aquilo que eles ouviram. Ainda que seja uma palavra que não vai levar a lugar nenhum. Mas é isso que eles querem ouvir. Porque é isso que a gente tem visto. As pessoas vão para a igreja, como ele falou, a palavra de Jesus Cristo era dura. Porque o povo vai para a igreja querendo ouvir aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles precisam ouvir. E a igreja prega aquilo que o povo quer ouvir, o povo volta e gosta e contribui e é feliz naquele lugar. Só que a palavra diz que são cegos guiando outros cegos. Ambos cairão na cova. Gente, se não houver palavra de arrependimento, Jesus não morreu para que você tivesse carro novo, para que você tivesse casa, para que você tivesse viagem. Ele morreu pela sua alma, para que você não passasse a eternidade no inferno. E foi isso que João Batista pregou. O arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecado. E o pecado, sabe onde ele te conduz? Para o inferno. Então, com botina ou sem botina, como diz a pastora, nós vamos continuar pregando o arrependimento. Amém. Ouça quem quiser, se arrependa quem quiser, vai para o céu também, só aqueles que quiserem. Amém. Amém? Amém. Porque o milagre da cura não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o arrependimento. E o que vai trazer a bênção do Senhor sobre a sua vida não é aquilo que você pode oferecer. O que vai trazer a bênção de Deus, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, é a sua mudança de vida. Quando eu me coloco na presença de Deus, e quando eu passo a fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor, a palavra diz que as bênçãos do Senhor me alcançarão. É consequência. Amém? Amém. Então não adianta eu chegar aqui e vender minha casa e colocar na igreja, porque isso não vai acrescentar 1 milímetro na minha relação com Deus. Porque Deus não está interessado naquilo que eu posso dar a Ele. A única coisa que Deus está interessado é na minha vida. Amém. Aí a gente não fala de dízimo.
Porque dízimo é ordenança de Deus, é obrigação do crente, isso aí não nos exime de dizimar na casa do Senhor, isso aí não. Mas negociar a bênção de Deus, isso a gente não vai fazer. Por isso nós vamos continuar pregando arrependimento, eu tenho certeza absoluta.